Você se considera humilde? Você sabe o que é humildade? Então vamos pensar juntos. A paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Elida Lobão e estou sempre por aqui, compartilhando algo com vocês. Eu gostaria de te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer parte dessa família. E vamos para o tema de hoje, que é: você se considera humilde? Deus atua com mais força em um coração simples e humilde. Sem dúvida alguma, o maior exemplo de humildade está em Jesus Cristo. Toda a sua vida, desde o seu nascimento, a vida simples até a morte de cruz, foi para se humilhar. Mas como assim, Deus se humilhar? Enquanto tantas pessoas querem se engrandecer ao ponto de se endeusar, o próprio Deus se humilhou tornando-se homem, para nos ensinar a sermos mais humildes. Ser humilde não é ser pobre, feio aos padrões impostos, desajeitado ou sem estudos. Existem pessoas que são sofisticadas, ricas, estudadas, mas podem ser humildes. Como também existem pessoas aparentemente simples, que podem ser soberbas e orgulhosas, não é verdade? Então, temos o exemplo de Jesus para seguir. Lá em Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a humildade é o oposto de soberbo, orgulho. Se você quer a graça de Deus, tem que ser humilde como Jesus. Uma lição que Jesus nos deu sobre humildade foi não julgar. Mesmo sendo Deus e com poder para fazer o que quisesse, não se julgou superior a ninguém. Um exemplo é que, em um certo momento na Bíblia, quando Tiago e João propuseram que Jesus mandasse fogo do céu para consumir todos os seus adversários, lá em Lucas 9:54, Jesus não fez porque sabia que não era este o seu propósito aqui. Jesus sabia dos pecados de todos, todas as pessoas, e anunciou perdão para cada um sem condenar ou culpar quem quer que seja. Esse foi o exemplo que ele nos deixou, para deixarmos que Deus nos julgue. Às vezes julgamos que estamos sendo injustiçados ou que merecemos mais que alguém, mas devemos esperar em Deus, que Ele nos exaltará. Olhe para pessoas que têm menos que você e aprenda a ser humilde, agradecendo a Deus por tudo que Ele já te deu. E por que eu estou falando sobre humildade, Bem, nós vivemos em sociedade e sempre estamos precisando ou contando com outras pessoas. Uma das formas que Deus age no mundo é usando pessoas para nos entregar algo que irá nos levar para o nosso propósito. Às vezes pensamos que Deus irá falar diretamente conosco para nos direcionar a algo. Isso pode acontecer, é uma graça, mas devemos entender as várias formas que Ele pode se comunicar conosco. Nem sempre as coisas acontecem como pensamos ou como esperamos. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades por não termos a sensibilidade de ouvir Deus falando através das pessoas. Por isso, relacionamentos com pessoas são importantes. Não podemos caminhar sozinhos. O não julgar também é importante. Nós, seres humanos, temos essa tendência de julgar o outro, até condenar. Mas temos que batalhar contra isso. Em Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Saiba disso, nós podemos aprender com pessoas simples, com pessoas que tiveram experiências diferentes das nossas e com pessoas jovens, que muitas vezes são julgadas porque não tiveram tantas experiências assim. Lá em 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Um interessante pensamento de um filósofo brasileiro, o Mário Sérgio Cortella, nos apresenta a dificuldade que as pessoas têm de entender a diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, aquela que se dobra, aquela que se diminui. É diferente de uma pessoa humilde. Ela tem consciência do seu tamanho e de que ainda pode crescer, não desprezando os que aparentemente sabem menos do que ela e não tem o interesse de crescer sozinha. Humilde é aquela pessoa que sabe que não sabe de tudo, que sabe que a outra pessoa sabe aquilo que ela não sabe, que ela e outra pessoa saberão muitas coisas juntas e que ela e outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Eu acho incrível esse texto. A humildade é um sinal de inteligência. Humildade para saber que não sabemos de todas as coisas. É preciso ser humilde para aprender, humilde para não julgar. Às vezes nós costumamos nos comparar com pessoas que têm mais títulos, são mais estudadas que nós e nos colocamos para baixo, achando que não temos nada para oferecer ao mundo. Nós nos rebaixamos e isso é subserviência. Ser humilde como Jesus é também não se calar, pois existem pessoas que precisam ouvir as suas experiências. E também, assim como Jesus, temos que saber parar para ouvir os outros. É um equilíbrio incrível, saber a hora de falar e também a hora de ouvir. Todos temos algo para agregar para alguém. Vejamos o exemplo de Moisés. Ele não se achava capaz e por ser gago, ele se envergonhava de quem ele era. Mas, com a orientação de Deus, abriu o Mar Vermelho, libertou o povo, tornou-se um grande líder e mesmo depois chegando a um cargo de liderança como o dele, foi um homem humilde para aprender mais. Vejamos em Êxodo 18, 21. Resumidamente, Moisés estava com dificuldades de controlar e resolver os problemas do povo de Israel. E então o seu sogro, Jetro, que era politeísta, ele adorava a vários deuses, deu um conselho sobre como ele poderia organizar e dividir a carga na liderança e resolução dos problemas do povo. Ele então seguiu o conselho do seu sogro e colocou em prática, porque ele teve a humildade em reconhecer que o seu sogro era experiente, que a sua ideia era ótima, mesmo ele não tendo a mesma crença que ele. O conselho dele foi de ele escolher homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que fossem inimigos de ganho desonesto para ajudá-lo na liderança. E então colocá-los como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. E resolveriam as pequenas causas do povo, as mais simples eles decidiriam sozinhos e só levariam a Moisés as questões mais difíceis, fazendo com que ele dividisse a sua carga com os outros líderes. Agora, 2 provérbios que falam sobre humildade. Provérbios 15:33, que diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. E em Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, vemos que o temor ao Senhor e a humildade trazem a honra, a riqueza e a vida. E então, você se considera uma pessoa humilde, subserviente ou até mesmo arrogante? Ou você conhece alguém que seja um exemplo de humildade para você? Comenta aqui embaixo. E é isso. Um abraço e até a próxima.